Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. Hoje aqui no programa, Ruth Nezinho, ela que é vice-prefeita de Arapiraca e presidente da comunidade acolhedora Casa Dona Paula. Entre os outros assuntos, ela vai falar sobre a importância das comunidades terapêuticas para quem quer deixar o vício das drogas, como também a importância desse trabalho para a saúde e a segurança pública de qualquer estado da federação. Ruth, é um prazer recebê-la aqui. E comecemos a conversar sobre a importância das comunidades terapêuticas, da qual você, uma delas, é presidente. Eu pergunto, como surgiu a comunidade Casa Dona Paula? Gorete, muito obrigada por esse convite tão especial, esse espaço que você abriu para que a gente pudesse estar aqui falando de algo que queima meu coração. Comunidade Acolhedora Dona Paula surgiu há 14 anos, quando a nossa mãe, Dona Paula, veio a falecer. E ela tinha um perfil assim de uma mulher extremamente generosa, acolhedora, amava vidas, ela amava vidas. E aí meu irmão, Ricardo Nezinho, ele, tocado, né, pelo Espírito Santo de Deus, que eu digo que isso foi uma visão do alto mesmo, ele teve um sonho de fazer um espaço onde as pessoas que se envolvessem com drogas e não tivessem dinheiro para tratamento, essas pessoas pudessem encontrar nesse lugar tratamento, acolhimento, esperança e ali refazer a sua história e ali poder viver o milagre da conquista da sobriedade. E essa casa ia levar o nome da nossa mãe, que é esse legado que ela deixou para a gente de amar vidas. Então, a Casa Dona Paula, a história dela começa com uma história de amor. Eu diria até que é assim, uma história de dor pela perda dela, que foi ressignificada com um grande amor por vidas e a gente continua o legado que ela deixou aqui na Terra. Muito bela a história de nascimento dessa comunidade. Isso. Aí eu pergunto, como é feito esse acolhimento? Como funciona a casa de acolhimento? A modalidade é residencial. Maiores de 18 anos, no nosso caso, homens. Então, nós temos um programa terapêutico. Esse programa terapêutico tem pilares, a disciplina, a laboterapia, a espiritualidade. Nessa casa, nesse espaço, o dependente químico que chega totalmente destruído, por dentro ele está completamente destruído. E lá ele encontra acolhimento, ele encontra compreensão, ele encontra escutativa, lá ele encontra o propósito de vida, porque quando ele também ele desenvolve a espiritualidade, ele encontra o que faltava o que faltava preencher aquele vazio que ele trazia, que um dia fez ele buscar as drogas, ele encontra o que faltava preencher aquele vazio, que é a presença do próprio Deus. Pois bem, as comunidades em geral, como elas atuam quando há uma resistência da pessoa que está sendo acolhida, porque há crises nesse processo, né? Com certeza, a crise, porém, assim, no nosso caso, e assim, são muitas as comunidades aqui, inclusive no estado, que são, o atendimento é voluntário, o tratamento é voluntário. Então, a gente recebe pessoas que entendem que perderam para as drogas, que entendem que não podem deixar as drogas sozinho e que precisam de ajuda. Então, quando a gente trabalha com essa pessoa que vem voluntariamente, é muito mais tranquilo. Essa pessoa já sofreu muito, já perdeu muito, então ela vem buscando ajuda. Nos primeiros 3 meses acontecem sim várias crises de abstinência. Abstinência, sobretudo, Claro, que põe a pessoa pelo avesso, né? com certeza. Aí vem toda uma instabilidade emocional e faz parte. Então, nesse momento, é um momento também que a família entra em cena. Nós trabalhamos com o acolhido, mas também nós fazemos um trabalho com as suas famílias, porque a família tem um papel essencial no tratamento. Nesse momento, a família chega junto, a família impõe limites, a família também se coloca com amor, mas um amor exigente que dá limites. E aí a gente, de braço dado com as famílias, a gente segue em frente e são muitos os casos de sucesso que nós temos. Qual a diferença do dependente químico que é tratado no acolhimento de uma comunidade e quando não é feito dessa forma? Olha, o que acontece? Voltando um pouquinho para a história da Casa Dona Paula, né? Minha mãe recebia muitas mães chorando porque seus filhos estavam entregues à droga, né? Estavam encarcerados no mundo das drogas. E essas pessoas eram pobres, então eles não tinham tratamento, não tinham como se tratar.
E a gente via na nossa cidade, pessoas que tinham condição financeira, iam para clínicas especializadas e conseguiam tratamento e voltavam e refaziam suas vidas normalmente. Então, o que acontece? Qual era o destino de quem estava nas drogas, não tinha dinheiro para um tratamento e precisava se tratar, mas não tinha condição financeira? Cemitério, hospital psiquiátrico ou cadeia. Esse era o destino, infelizmente. Hoje nós temos, acho que eu posso até dizer, sabe, Gorete, que uma comunidade acolhedora, ela é uma casa da esperança. É ali onde a esperança renasce, é ali onde esse homem se reconstrói, é ali onde as famílias são restauradas, é ali onde a gente consegue ver, eu costumo falar, Gorete, que eu vejo ali milagres ambulantes. Por exemplo, histórias. Histórias assim, de pessoas que chegaram lá completamente destruídos, pessoas que chegaram sem esperança, sem fé, desistindo da vida, pessoas que já tinham partido todos os laços familiares. Que tentam suicídio muitas vezes. Muitas vezes tentam suicídio porque perdem o sentido da vida. E aí essas pessoas, elas vão desenvolvendo a espiritualidade, elas têm um espaço terapêutico que tem uma escutativa. Na comunidade acolhedora, Gorete, a dor não tem pressa. A dor não tem pressa. A gente trabalha com essa paciência e com esse cuidado, com esse zelo, para que as feridas da alma sejam tratadas, as feridas daqueles homens. E aí o resultado é que a gente tem bons resultados e graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Hoje, pessoas que chegaram lá, que viviam na rua, que viviam jogados nas calçadas. Porque assim, Vocês fazem uma busca ativa dessas pessoas ou não? Não. Aceita as pessoas que voluntariamente se colocam para fazer o tratamento. Perfeito. A gente não aceita, a gente não faz buscativa, porém há quem faça buscativa e a gente recebe. Quem fez a buscativa foi para a rua, encontrou essa pessoa, trouxe para tratamento e aí a gente recebe e acolhe, cuida. Mas a gente não vai fazer essa buscativa. A partir de que idade? 18 anos. A partir de 18 anos. No nosso caso, só homem. Né? Também existem comunidades acolhedoras para mulheres. Esse problema atinge mais adolescentes, pré-adolescentes também, e os jovens nessa faixa etária. Essa faixa etária que não está dentro do limite de idade, outras comunidades fazem tratamento? Infelizmente, há pouco tempo, Alagoas deixou de ter o acolhimento de adolescente, que é algo muito preocupante, muito sério. É algo que precisa ser muito questionado, porque, de fato, se você me perguntar onde eles estão agora, eu não sei nem te responder. Porque é uma vulnerabilidade latente, não é? É uma necessidade na idade. Relevante, faz parte de toda a transição da idade, não é? Mas, infelizmente, nós nunca trabalhamos com adolescente, porém, eu sempre vibrei, sempre achei, assim, super necessário, indispensável o tratamento para os adolescentes. Mas hoje o Brasil não tem mais, né, financiado pelo governo federal, não há mais esse tratamento para adolescentes. Quanto é o custo de um dependente químico nas comunidades acolhedoras? Então, nós temos R$ 33,00 a diária, porém, assim, nós temos 4 refeições, nós temos 4 refeições? Nós temos 4 refeições, nós temos 4 refeições, temos, oferecemos esporte, espaço terapêutico, nós temos toda uma estrutura que esse valor realmente não dá para cobrir os custos. Nós temos contado com muitos parceiros que nos apoiam, que acreditam no nosso trabalho, e a comunidade Dona Paula e todas as outras comunidades vivem esse desafio de manter um nível de qualidade digno e ter que buscar isso, ter que fazer com que a comunidade funcione da forma melhor possível e não tem o apoio necessário, infelizmente. Esse tema chegou à discussão aqui no plenário da Assembleia, questionando a forma de garantir um aumento do valor também, que não acontece há cerca de 10 anos, que não há um reparo nessa questão. Como sobreviver, então?
Então, é complicado, né? Assim, E são convênios, né? são convênios do Estado, convênios com o governo federal, e de fato não existe reajuste há anos, há quase décadas. E é desafiador. Mas assim, olha, deixa eu te contar. Já existem pesquisas, estudos que nos mostram que 95% dessas comunidades, elas são dirigidas por pessoas que são vocacionadas, pessoas que têm uma relação muito, muito íntima com Deus e que gostam de fazer essa obra. É uma obra de amor. Então, essas comunidades, a sua grande maioria é formada por missionários, pessoas da Igreja Católica, por evangélico. Então, essas pessoas se mobilizam e fazem com que as coisas aconteçam. Porém, eu acredito que nós estamos em um nível de discussão grande, já chegou num ponto muito Desgastante, pode-se dizer assim? desgastante, que eu creio que há de vir uma solução. Eu acredito que há de vir uma solução para que a gente possa acolher mais pessoas, porque quando a gente tem recursos limitados, é natural que a gente também limite o número de pessoas acolhidas. E tem muitas pessoas que estão do lado de fora que ainda não têm a oportunidade de ter essa vaga, de ter esse espaço terapêutico para salvar a sua própria vida. Tem muitas famílias que estão destruídas, tem muitas mães que uma hora dessa estão chorando e não sabem ainda como é que faz para salvar seu filho. Então, nós precisamos sim de mais espaço, nós precisamos de apoio, nós precisamos que essa diária seja uma diária atualizada. A inflação está aí, tudo, o custo de vida caríssimo, a gente precisa alimentar bem essas pessoas, precisamos dar para eles o apoio técnico, precisamos dar para eles um tratamento de qualidade e fazemos o nosso melhor. Em cada comunidade acolhedora, Gorete, que existe no estado de Alagoas e no Brasil, nesse momento, eu digo sem nenhum medo de errar. Tenho certeza como está acontecendo um milagre hoje, agora, nesse momento. Uma vida está sendo salva. Então, assim, em sua grande maioria, são comunidades dirigidas por pessoas que amam vidas e que estão fazendo um trabalho com muito amor. Um trabalho de responsabilidade, seriedade, um trabalho com muito amor. Nesse sentido, como absorver essa responsabilidade de mostrar, de ter o atendimento, manter o atendimento sem o recurso necessário? Como faz? Nós temos buscado parcerias. No nosso caso, a gente tem grandes amigos, empresários, que têm dado um apoio fantástico. Nós temos as igrejas que nos apoiam com doação, com oração, que nos sustentam com oração, que nos sustentam de todas as formas possíveis no sentido de nos reanimar as forças. Então, a gente tem buscado essas parcerias, a gente tem buscado essa parceria que tem dado super certo e que tem trazido resultados muito bons. E por conta disso, é que a gente tem seguido em frente, e apesar de todas as dificuldades apresentadas, todos os desafios apresentados. Pois bem. Ruth, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Okay. É já já. Ok. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Ruth Nezinho, ela que é presidente da comunidade acolhedora Casa Dona Paula, e nos fala sobre o trabalho com dependentes químicos nas comunidades terapêuticas. Ruth, nos diga quais os profissionais que atuam na comunidade acolhedora. O nosso programa terapêutico, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Nós temos assistente social, temos psicólogo, nós trabalhamos também integralmente corpo, alma e espírito. Então, nós temos, inclusive, um diferencial, que nós temos o SQUASH.
Eu não sei quantas comunidades têm Squash, mas nós temos um Squash porque nós acreditamos que é importante também eles poderem gerarem hormônios do bem e saberem que há prazer sem drogas. Então, assim, a endorfina que são geradas durante o esporte. Nós temos vôlei também, um professor de vôlei, um voluntário, na verdade, que é um professor de vôlei. E nós temos trabalhos com psicólogos, nós temos também convênios com as faculdades da cidade, então nós temos estagiários de psicologia, estagiários de serviço social, e nós temos uma equipe multidisciplinar. E eu digo até que a gente tem, de certa forma, um mutirão de solidariedade para que esse programa terapêutico seja executado de forma exemplar. Nós temos um programa terapêutico que começa às 6 horas da manhã. A rotina. A rotina. Da comunidade. Da rotina, Isso começa às 6 horas da manhã. E aí começa com ouvir e crer, que é para aqueles que não sabem ler, podem ter acesso à palavra de Deus, só escutando, depois vem um café, depois vem laboterapia, depois vem almoço, depois vem o estudo do livro de Provérbios, depois vem os grupos terapêuticos com a psicóloga, com a assistente social. E a gente vai depois para fazer as atividades da chácara. E depois vai vir o estudo dos 12 passos, que é muito importante também. Como é esse estudo, em geral, dos 12 passos? Porque cria-se uma rotina, você acabou de detalhar, uma rotina de vida nova para as pessoas que estão lá na busca desse trabalho. E como é? Então, 12 Passos vem do AA, né? Ele é uma filosofia que super funciona no mundo inteiro, ele é respaldado no mundo inteiro. Então, lá existe o estudo de 12 Passos todos os dias, e esse estudo faz com que eles possam ampliar a consciência em relação ao seu estado atual. A gente não vai se deter ao que eles fizeram, nem à dor do passado, mas eles terem consciência de onde eles chegaram. E das perspectivas boas que pode ter com o tratamento. Com o né? tratamento. Então, os 12 passos fortalecem muito. É muito fortalecedor porque traz um nível de consciência absurdo. Então, assim... Admitir que perdeu para as drogas. É o primeiro passo. O primeiro passo, eles entram em tratamento quando eles admitem que eles perderam para as drogas e que eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. Quando chega, tem alguns momentos que eles... Aí chega, né? Você falou sobre abstinência logo no começo. Então, em alguns momentos, eles estão gordinhos, estão mais gordos, estão com aparência boa. Até a própria família fica achando que eles já estão prontos para sair. Mas não é bem assim. Quanto tempo, em média, exige-se ou consegue-se dar final do tratamento, tratamento dessas pessoas? Perfeito. Varia de 4 meses até 12 meses. Em média? Em média. Eu considero 4 meses insuficiente. Eles costumam pedir para prorrogar, porque 3 meses é de abstinência de crise, 1 mês é para entrar no tratamento. Quando estão entrando, eles saírem, a gente não considera que eles estão prontos. Então, a gente termina prorrogando. Mas, voltando um pouquinho sobre os 12 passos, existe um passo que fala sobre autoengano perigoso. Isso é muito importante. Autoengano? Autoengano perigoso, porque eles estão bem, estão fortes, estão gordinhos, estão todo arrumadinhos. E aí eles se olham no espelho e dizem, estou pronto. Mas as emoções ainda não foram curadas. Eles estão no processo ainda. Uma pessoa que vivia sem nenhuma regra, sem nenhuma disciplina, eles estão recebendo novos valores, eles estão entrando agora numa rotina que tem disciplina, que tem ordem, que tem amor, que tem escuta, mas que também tem limites. E muitas vezes eles ainda estão sendo trabalhados para que eles suportem a frustração. O enfrentamento da frustração é determinante para não rescindir, né? Perfeito. Inclusive, a frustração é o maior gatilho, disparado mesmo, é o maior gatilho. Essa incapacidade deles do enfrentamento, de fazer da frustração, né? É algo que assim, é muito lugar comum no que diz respeito à recaída. E ocorre de haver a recaída e eles retornarem às comunidades por livre vontade? Sim, e aí eu digo a você o seguinte, quando acontece a recaída, eles retornam com muita frequência, assim, são muitos os que retornam.
Eu vejo isso como isso faz parte do processo. Eu recebo essa pessoa e eu tenho certeza absoluta que essa já não é mais a mesma pessoa do primeiro tratamento, essa pessoa está mais madura e assim, com certeza essas pessoas já ficam, em sua grande maioria, já tem um comportamento diferente, já leva a sério mais o seu tratamento, ficam mais focados, porque eles sabem o que é estar num processo de tratamento, sabem o que é uma recaída, porque quando vem parece que é bem pior, e aí quando eles voltam com muito mais ânsia, com muito mais fome de sobriedade. Pois bem, é comum na comunidade ter mais homens ou mulheres, o volume de pessoas que perdem para as drogas, como isso ocorre? Olha, infelizmente... Circunstancialmente. Sim, infelizmente, o número de mulheres só tem aumentado. É lamentável, mas só tem aumentado. Nós não trabalhamos com mulheres, nós só recebemos homens. A gente tem 60 vagas, mas a gente sabe que existe uma demanda reprimida para acolhimento de mulheres e isso é urgente. E o vício é democrático, E o vício é democrático. A gente, na verdade, a gente tem um percentual assim que diferencia o mais idoso, que normalmente ele tem um vício do álcool. Ele é o alcoólatra. E o mais jovem são das drogas. Difícil um homem já de idade ser viciado em droga, acontece. Mas assim, sua grande maioria é o álcool. E aí, tanto o álcool como as outras drogas são destrutivas. Assim, uma das drogas que eu tenho mais raiva ainda é do álcool, porque o álcool ele é aceito socialmente. Ele é liberado. Ele é liberado, ele é estimulado. Já aconteceu de ter seleção financiada por cervejas. Então, assim, é algo que é estimulado. Então, beba com moderação. Vá dizer isso para um adolescente. Beba com moderação, fica difícil. Mas ele é tão destrutivo quanto qualquer outra droga. Qual é a faixa etária que você recebe na comunidade mais comum? De 18 a 40 anos. Mais comum, 18 a 40 anos. E as pessoas dizem o quê de terem embarcado? São multifatoriais. São pessoas que têm histórico de uma... Reproduz o que pai e mãe já fizeram nos ambientes assim, familiares. É interessante, Gorete, porque assim, a gente vê às vezes irmãos filhos de um pai alcoólatra. Aí tem um irmão que diz assim, meu pai é alcoólatra, eu nunca vou encostar perto de um copo de bebida. Aí tem outro irmão que diz, meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra também. A fragilidade Acontece. humana responde a essa percepção, questão. Né? Tem essa percepção que é única, que é individual. Outra coisa são histórias de abuso. Outra coisa são a curiosidade da adolescência. Tem colegas que entram e saem, outros não saem. Estimulam os colegas a provarem também. Entram e tem uns que saem, mas assim, tem muitos adolescentes que entraram por curiosidade e não saem mais. E tem também aqueles casos do vazio existencial. Pessoas que sentem uma dor emocional e aí vão buscar um refúgio. E esse refúgio é destrutivo. Esse refúgio, ele é caótico, é o refúgio das drogas. Então, esse é um refúgio destrutivo. E aí, quando ele vem para o tratamento, ele é enxergado como ser com essa integralidade que eu falei. Corpo, alma e espírito. E aí eles aprendem uma coisa muito bacana lá, sabe? Eles aprendem sobre autorresponsabilidade. Como isso é feito na prática? Na prática é feito trazendo consciência. A gente já levou vários cursos sobre inteligência emocional. Porque, na verdade, no final das contas, tudo que nos leva, qualquer coisa, é uma emoção que nos leva. Ou para o bem ou para o mal, a gente é levado por uma emoção. Então, na escola se aprende matemática, português, geografia, mas não se aprende educação emocional, gestão das emoções. E hoje está mais do que isso, necessário, né? Com a internet, as redes sociais, com certeza, Gorete. A saúde mental está propícia a essa exposição que se exige, não é? E às vezes a pessoa não tem sustentação para isso, né? Exatamente. Então eles aprendem sobre autorresponsabilidade. O que é isso? Significa que tudo bem, aconteceu aquele fato. É lamentável. A dor, ela é real. O sofrimento vai ser opcional.
Tudo bem, ele foi vítima de uma circunstância, mas 10% é a circunstância, e 90% é como ele vai se posicionar diante daquela circunstância. E aí a gente começa a trabalhar e trazer essa consciência que ele tem opção. Ou ele vai ser uma vítima perdedora, ou então ele vai ser um herói aprendiz. E a gente começa a mostrar que ele tem opção, ele não é refém de nada, de circunstância, de trauma, de nada, absolutamente nada. Está na mão dele agora, a partir de agora é com ele. Ele quer ser uma vítima perdedora porque a vítima só perde, ou ele vai querer ser um herói aprendiz? E aí esse nível de consciência tem trazido muita, 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 muita alegria, porque o retorno, os resultados são maravilhosos. Pois é, os transtornos, mas antes de falar dos resultados maravilhosos, que é fazer com que a droga pese menos do que a vontade de se curar do vício, né? Entre os transtornos decorrentes do uso das drogas, o abuso ou dependência de substâncias psicoativas, quais os mais comuns, os transtornos? A esquizofrenia, né? É o mais comum. Transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Incapacita a pessoa para qualquer atividade. Na verdade, essa é a palavra, né? É algo porque a química vai para o cérebro. Então, é por isso que é importante o tratamento e necessário. Porque a droga, ela se conecta com o cérebro. E aí, essa dependência é uma dependência que requer de toda uma estratégia, de uma abordagem. Essas pessoas precisam ser... Não só de medicamento, não é? Não, inclusive, assim, existem casos de pessoas que fizeram a opção de usar a droga, sim, só que no começo foi uma escolha. Depois já não é mais escolha, é uma doença, que é uma doença, ela é uma doença que ela evolui. É uma doença que ela infelizmente, além dela destruir aquela vida, ainda destrói toda uma família. Então, existe um termo chamado codependência afetiva, que é algo muito sério, que dentro de uma família que tem um dependente químico, pelo menos 3 pessoas desenvolvem a codependência afetiva. Como isso se traduz na prática? Então, a pessoa tem o dependente químico, que ele depende tem um dependente químico que ele depende da substância. E aquela pessoa da família depende daquele dependente químico afetivamente para ser feliz. Então, a família fica adoecida. Adoece toda a família. Adoece toda a família. Eu digo assim, amiga, que... Gorete, eu digo que eu acho que essa droga, ela foi criada no escritório do diabo, do Satanás. É um negócio terrível. Isso é algo assim, é algo muito cruel. É terrível demais. Eu outro dia, passando numa calçada, vi um jovem dormindo, abatido, porque é diferente você ver uma pessoa que dorme, que não está ligada às drogas, e aquela que está. É uma coisa terrível de se ver. E pior ainda, de constatar que a maioria é de jovens, né, que estão à deriva, perdendo para as drogas. Isso é que é a realidade. Terrível. E a proposta dessas pessoas que a gente vê na rua é muito curioso, porque boa parte dessas pessoas, elas estão morando na rua, mas são pessoas que têm família. Exatamente. Só que os vínculos foram quebrados. Então, quando a gente recebe eles na comunidade, a gente também tem a missão de agora resgatar essa família. Pois é. Os vínculos estão quebrados por eles ou pela família? Pelas drogas. Sim, pelas drogas. Mas, na consequência das drogas, quem sai de casa? Ele sai de casa porque a família não suporta mais ver o sofrimento, ou ele sai de casa? Na verdade... O histórico, o que acontece? Entendi. A família está cansada, a família está sofrida. Porque muita gente diz que as famílias não suportam mais. Não é bem assim. Não é assim. Na verdade, eu considero um número muito pequeno de famílias que abandonam. O que eu vejo muito são famílias que investiram muito. Muitos vieram de famílias disfuncionais, é verdade. Mas muitos que têm família, as famílias já não aguentam, porque eles começam, quem não roubava começa a roubar, para sustentar o vício, começa a mentir. Então aquela pessoa se transforma num negócio muito... Uma pessoa estranha, né? Estranha. Ah. E aí
a família fica cansada e para se proteger da doença mental coletiva, familiar, existe esse afastamento. Esse apartheid, né? Esse apartheid, por uma questão até de blindagem. Eu creio que a família está muito cansada nesse sentido, sabe? É assim que eu faço essa leitura. É a melhor, a mais saudável, né? Inclusive, a família tem um papel muito importante. Nós temos resgatado muitos vínculos e a gente tem tido resultados excelentes por conta da família caminhando com a gente. Vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Ok. Em 1 minuto estaremos de volta. Ok. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Ruth Nezinho, ela que é vice-prefeita de Arapiraca e presidente da comunidade acolhedora Casa Dona Paula. Ruth, falemos agora nas questões das comunidades terapêuticas, no enfrentamento às drogas. O papel da família nesse processo, você diria que é quanto por cento para dar certo? Uau! Eu acredito que 33,3%, porque é necessário que a família chegue junto, é necessário que haja tratamento, é o tratamento com essa visão, né, multifocal, e também é necessário que ele queira. Ele é determinante nesse processo. Ele é fundamental, não adianta a família querer muito, não adianta a comunidade lutar, então eu acho que caminha junto, o dependente químico, a família e a comunidade acolhedora. Acho que é 33,3%. Então, vamos torcer que esse percentual seja cumprido ou elastecido, né? Exatamente. O fato do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas querer extinguir a espiritualidade, a questão da fé no contexto do tratamento, como os profissionais e técnicos que atuam nas comunidades veem essa questão? Na realidade, a espiritualidade, ela é comprovada cientificamente. Isso é tecnicamente comprovado que ela tem um papel fundamental na recuperação do dependente químico. Nós temos provas, e assim, são inúmeros os casos que comprovam como a espiritualidade é necessária. Porque é através da espiritualidade que eles têm a esperança, que eles resgatam a identidade deles, fortalecem a identidade deles, que eles são fortalecidos também na autoestima. É através da espiritualidade que eles começam a sonhar. Então, assim, a espiritualidade é essencial. Eu falei no começo que a maioria das comunidades acolhedoras trabalham e a gente anda com ciência e anda com fé. E, assim, 95,6% é de comunidades acolhedoras dirigidas por católicos e dirigidas por evangélicos. Lá na nossa comunidade, nós somos evangélicos. Nós temos um convênio maravilhoso com a Sociedade Bíblica Brasileira do Brasil e eles nos fornecem Bíblias voltadas para o dependente químico. Eu acho tão bacana isso, porque eu vejo assim até o amor de Deus por essas almas, por essas vidas. Porque tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente e tem a Bíblia do dependente químico. Então, assim, a gente utiliza essa Bíblia, que é uma Bíblia onde tem toda a Bíblia com uma linguagem adequada para eles e também vinculando aos 12 passos. Então, assim, é um instrumento fantástico de fé.
E aí a gente não teria, eu pessoalmente, digo como presidente da Casa Dona Paula, sei que essa também é a opinião do meu irmão, Ricardo Nezinho, nós como pessoas que temos uma fé, e nós caminhamos, nós chegamos até aqui por causa da nossa fé, o que nos move é a fé. Nós não teríamos condição de termos uma comunidade onde a gente não pudesse desenvolver a espiritualidade. Essa questão vai ser levada para a aprovação do Congresso, né? Qual é a Então, preocupação que as entidades têm nesse momento? na verdade, o Conselho Nacional de Políticas sobre as Drogas, eles, na segunda reunião, eles definiram que eles excluiriam a espiritualidade e tal, mas isso daí está sendo questionado. Hoje a gente tem uma PL 4571 de 2025, do deputado de Santa Catarina, deputado Ismael. Essa PL é uma PL que cria o Conselho Nacional das Comunidades Acolhedoras. E, entre outras coisas, essas comunidades acolhedoras terão a possibilidade de terem supervisão, de terem apoio. Esse trabalho silencioso feito pelas comunidades acolhedoras, mas que os frutos são visíveis, através desse conselho, isso vai se tornar visível. E com esse PL, nossa fé está sendo protegida, porque esse projeto de lei, ele defende que todas as comunidades acolhedoras que têm sua fé, que elas possam continuar, e têm bons resultados, elas possam continuar com a espiritualidade no seu programa terapêutico. Se tem uma comunidade acolhedora que não utiliza a espiritualidade, ok, está tudo certo. Tudo bem. Tudo bem. Mas se tem, por exemplo, eu sou cristã, eu estou nessa missão porque eu creio em um Deus que faz nova todas as coisas. Eu creio em um Deus que ressuscitou Jesus, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que hoje faz com que um homem que andava com uma arma na mão, ande com a Bíblia debaixo do braço, aquele pai que saiu desmoralizado por causa do álcool, volte para casa e seja um líder da sua casa, da sua família. Isso é milagre para mim. Aquele jovem que estava jogado na lama, hoje está dirigindo aí a sua microempresa, está tomando conta dos seus filhos, da sua casa. Hoje ele é um provedor e é honrado. Isso é milagre. Então, isso é a minha fé que faz chegar até aqui. É a fé também que eu posso dizer do meu irmão, que é o fundador da casa, o deputado Ricardo Nezinho. Nós caminhamos por fé. Então, assim, com essa PL que vai precisar passar, já está tramitando na Câmara, 4571 2025, do deputado Ismael, é super importante, isso é um marco para nossas comunidades. E o que vocês esperam dos deputados federais, dos senadores? Há uma preocupação também com a bancada feminina, para a bancada alagoana, quando da votação desse projeto? Na verdade, eu peço, né? O que eu peço é que os deputados alagoanos, os deputados federais, possam apoiar essa PL, porque é uma PL que salva vidas. É uma PL que vai alcançar famílias que estão desestruturadas. É uma PL que vai proporcionar acolhimento a quem hoje está morrendo nas ruas sem tratamento. Eu peço aos deputados federais do nosso estado que, por favor, nos apoiem para que a gente possa continuar essa missão de resgatar as pessoas do inferno das drogas. Essa PL será decisiva para a continuidade desse trabalho gigante das comunidades acolhedoras. Hoje nós temos 86 mil pessoas espalhadas no Brasil inteiro que estão numa comunidade acolhedora, em torno de 3 mil comunidades acolhedoras no Brasil. E essas pessoas estariam aonde, se não fossem as comunidades acolhedoras? Então, é esse trabalho silencioso das comunidades acolhedoras que tem um resultado impactante nas comunidades, nas sociedades. Eu peço o apoio de todos os nossos deputados federais. Aqui no nosso estado, nós temos comunidades, as nossas comunidades são comunidades que têm um trabalho excelente. Eu quero convidar também a sociedade para visitar uma comunidade, a sociedade para conhecer como é esse trabalho. Droga não é assunto de uma pessoa. Droga não é assunto de um grupo de pessoas, é assunto de todo mundo, isso tem que interessar todo mundo. Eu costumo dizer para as mães que têm filhinho pequeno, eu falo para elas, olha, infelizmente, você não deve questionar se o meu filho um dia alguém vai oferecer droga. A pergunta tem que ser, quando vão oferecer droga ao meu filho? Essa é a realidade e nós precisamos estarmos juntos, sociedade, poder público,
para que a gente possa lutar essa guerra. E poder essa guerra político, cruel. né? E poder político. Porque é onde as coisas acontecem. Claro. Essa guerra, a gente precisa lutar essa guerra contra as drogas e defender essas pessoas que estão em vulnerabilidade, essas mães e essas famílias que hoje não têm voz, não têm lugar de voz, essas famílias que estão sofrendo muito, essas pessoas que estão morrendo precocemente ou incapacitadas também. E também proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes com trabalho de prevenção, mas tudo começa quando alguém diz: eu acredito que é possível vencer as drogas. Então, eu acredito, eu espero que você que está me escutando também acredite e se una a nós. Precisamos de você para estar com a gente nessa luta. Pois bem, o fato de as comunidades não terem convênios com o Sistema Único de Saúde, por que isso ocorre? Porque seria uma via também, não é? Na verdade, a gente tem um apoio do SUS. A gente, através dos postos de saúde, nós temos toda a cobertura, nós estamos cobertos, nós temos sempre que a Eu gente... me refiro, perdão, interrompê-la, sobre investimentos Investimentos em que sentido? financeiros, nos convênios, né? É porque a gente tem, a gente está ligado ao Ministério da Cidadania. Deveria ser do Ministério da Saúde, talvez, mas na cidadania. Pois é. Mas o Ministério da Saúde também, de certa forma, ele influencia todas as políticas sobre drogas, mas é porque o Ministério, por exemplo, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas está com o Ministério da Justiça. As comunidades acolhedoras do Ministério da Cidadania. Então, esse Conselho Nacional de Comunidades vai ser muito interessante, porque aí pode fazer realmente uma conexão maior com todas as outras com todos os outros ministérios, enfim, que são necessários todos juntos. Hoje, quantos profissionais atuam nas comunidades terapêuticas, acolhedoras? Para que uma comunidade tenha convênio com o governo estadual, federal, é preciso que ela tenha uma equipe multidisciplinar. Então, é preciso que tenha psicólogo, assistente social. Nós temos todo um espaço para educador físico, já tivemos vários educador físico. Nesse momento, a gente está em transição para trazer um outro educador físico. E a gente tem também os voluntários que vêm para fazer trabalhos. Tem aquele que é professor de squash, está convidado a vir para a casa da Dona Paula para dar aula de squash, nos ajudar. Vai lá e dá aula de squash. A gente tem um voluntário, professor de vôlei. E aí a gente precisa também dizer... pois não. Pois não, precisa também dizer... A gente precisa dizer também que com o que nós recebemos do poder público, nós fazemos muito, muito, muito mais do que os recursos que nós temos disponíveis públicos. Mas a gente tem conseguido dar para o nosso acolhido um tratamento digno. E eu falo por mim, falo pelas comunidades que tem aqui no estado de Alagoas. E é muito importante que você vá visitar a comunidade da sua cidade, que você procure aí na sua cidade onde é que tem uma comunidade acolhedora. E você vá lá, vá conhecer de perto. Eu prometo, eu lhe garanto que você entrando numa comunidade acolhedora, você não vai sair do mesmo jeito. Você vai sair impregnada por tanto amor. E quanto aos profissionais que atuam como voluntários, como ser voluntário numa comunidade acolhedora? É só dizer sim à compaixão, é só abraçar a causa, é só ter amor à vida, dizer que quer ser instrumento de Deus nessa terra, é dizer que quer também resgatar a vida desse inferno das drogas, será muito bem-vindo. E assim, seus dons, seus talentos, o que você dispõe aí de dons e talentos, você pode vir procurar uma comunidade acolhedora, oferecê-los. É comum? É muito bem-vindo. Não é muito comum. O que vocês avaliam nesse sentido? Olha, eu vou te contar. Eu estava conversando até ontem com uma colega, uma amiga, que ela também dirige uma comunidade acolhedora. E aí a gente estava falando sobre exatamente essa dificuldade, né? Porque assim a gente tem. Por que é tanta dificuldade para essa população de dependentes químicos? É quase invisível. Parece que ninguém vê. Por quê? A gente percebe que o idoso ele tem todo um olhar mais amoroso, mais simpático da sociedade, a criança também, o deficiente físico também, mas o dependente químico a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais para entender que são homens e mulheres adoecidos,
que são filhos de alguém que está sofrendo muito, que são pais que precisam voltar para as casas. E a sociedade Dá as entender, costas, né? Muitas vezes. a sociedade das costas, talvez por preconceito, Ou talvez por rotulam, não né? conhecer, exatamente, porque não conhece como é que funciona, né, todo um processo. Eu lhe garanto que é um processo de muita dor, é um processo de muito sofrimento de uma família, é um processo de destruição, mas é muito, 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 muito gratificante quando você se sente parte da reconstrução de uma família, quando você se sente parte desse milagre, que é trazer esse homem para o mundo da sobriedade. Ruth, lamento informar que chegamos ao final da nossa, não digo nem de uma entrevista formal, mas de um bom bate-papo sobre essa questão. Algumas considerações? Gratidão, né? Quero lhe agradecer por esse espaço tão precioso que você me deu para falar um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho de tantas comunidades acolhedoras espalhadas aqui no nosso estado. Dizer para quem nos escuta que é muito importante, que faz diferença o seu sim, faz diferença você se interessar, você se importar por essa causa e você vai estar trabalhando para um Brasil melhor, sem drogas. Eu tenho esse sonho, quero sonhar ele com você. Eu te convido para nos conhecer, a Casa Dona Paula, conhecer outras comunidades, mas vem para perto. Essa luta é de todos nós. Exatamente, de todos nós. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.